A paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a todos os que escutam e estão atentos a este vídeo, a esta pregação, que está em Deuteronômio capítulo 18, ela vai falar sobre as abominações pelas quais o homem pode ser condenado. Versículo 9, diz assim a palavra do Senhor Jesus: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem pronosticador, nem agureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante dele. Perfeito serás, como o Senhor teu Deus, porque estas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Amém. Com tudo isto, vemos que o Senhor dá um ensinamento, uma sentença, ao mesmo tempo coloca uma lei a seu povo. Porque o Senhor escolheu um povo, mas também escolheu uma terra, para que seu povo habitasse nela, conforme o Senhor prometeu a Abraão. Uma terra que emanaria leite e mel, onde se multiplicaria o povo de Israel. Um lugar onde também não seria de acordo com as questões e a forma do mundo. Um lugar onde o Senhor faria prosperar o seu povo, mas quando este entrar na terra que o Senhor lhe tinha prometido, e eles expulsarem aqueles povos que cometiam todo este tipo de abominações. Um povo conforme a ordenança do Senhor, conforme a face do Senhor, conforme o querer do Senhor, conforme a lei do Senhor, conforme o comportamento e a feitura do Filho de Deus. Um povo que teria que cumprir a lei do Senhor na terra que o Senhor lhe tinha prometido a Abraão quando ele creu. Para que assim, naquela terra, sendo um único lugar, um lugar em excelência, prometido por Deus a seu povo, e que ali, somente ali, nem sequer em nenhum outro lugar do mundo teria essas promessas para se cumprir, a não ser naquele lugar que era a terra de Canaã. Aqueles povos que moravam fazia muito tempo, antes ali, eles cometiam todo esse tipo de abominações. O Senhor já fala com Abraão, quando ele faz a promessa, que depois de 4 gerações, quando ele tirasse do Egito, então, quando esse povo cometesse tantas abominações que a sua maldade chegasse até os céus, então lhe faria entrar naquele lugar e lhe daria as terras daqueles povos a seu povo escolhido por ele, que nasceu dele, que nasceu do cumprimento da promessa feita a seu filho Abraão. Vemos que o Senhor coloca seu povo numa terra especial,
numa terra que Ele escolheu somente para o seu povo. O Senhor quer que, mesmo estando no meio deste mundo, no meio deste planeta, no meio desta sociedade, nós façamos a sua vontade. Porque aquele lugar estava habitado pelos cananitas. Eram 7 povos que moravam ali, que habitavam ali, mas a vontade deles tinha chegado até as nuvens, até os céus. E já o Senhor les tinha condenado, e o Senhor permitiu, ordenou, que quando entrasse Israel na terra que Ele tinha prometido a Abraão, ali eles expulsassem e exterminassem aqueles povos daquela região. Assim também, quando nós passamos de ser do mundo para sermos filhos de Deus, através da presença do Espírito Santo na nossa vida, bom, nós também temos que expulsar da terra, ou seja, da nossa vida, da nossa natureza, esta que está no mundo, todas as abominações que o homem natural comete. Porque os cananitas cometiam todo tipo de abominações, invocavam demônios e faziam tudo o que foi lido aqui. Cometiam todo tipo de perversões, até que o Senhor se cansou deles e permitiu que seu povo os expulsasse, passasse a fio de espada todos eles. Que vemos com isso, que compreendemos, que entendemos com isso, que o Senhor hoje quer que nós morramos para esse mundo, para esse mundanismo, para essa perversidade do passado, desse homem natural, de aquele homem que era rebelde a Deus. Assim como os cananitas eram rebeldes a Deus, e Deus se tinha cansado deles, e Deus mandou eles exterminar, assim também Deus manda exterminar essa natureza pecaminosa que nós temos na nossa carne, para que assim o povo de Deus somente se alimente do leite e do mel que nasce da terra prometida, que hoje, compreendendo e vendo na revelação de Deus, no entendimento que Deus nos dá, é a delícia do Espírito Santo que emana desde o trono de Deus, ou seja, do rio de água da vida que nasce do trono de Deus, que nasce do coração, do ventre de todo homem que tem o Espírito Santo de Deus. Vemos que Deus expulsa e extermina tudo o que é abominação. E quando o homem chega ao ponto de ser parte, de ter se convertido em abominação, então o Senhor, como expulsou os cananitas naquela época, também expulsa a todo aquele que na abominação da carne não faz a vontade do Pai no Filho. Por isso é que nós devemos nos separar em santidade para estarmos na terra prometida. Aquela terra prometida, que em sombra era Canaã, que hoje, no dia de hoje, é na santidade, na obediência, na presença, no poder do Espírito Santo que há nas nossas vidas. Glórias a Deus. Nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Por isso, o crente, o Filho de Deus, nós, vocês, e você que não és o que deveria ser, não deve trazer para a sua vida alguma prática que venha a trazer a invocação aos espíritos dos mortos, porque os mortos estão adormecidos, e os que estão acordados são aqueles que foram condenados, que são os anjos caídos, são os demônios. Então todo aquele que invocar algum morto, pensando que é algum parente, ou é algum avatar, algum mestre, que tem poderes mágicos, obviamente que é um demônio que vai tomar aquela forma para lhe enganar, para tomar posse da sua vida.
E o que vem com toda essa maldade? Se comete todo tipo de torpezas. Porque possuído o homem por todo tipo de maldade, e por aquela maldade que vem dos abismos, é a imagem de Satanás que há na sua vida e começa a transgredir com todas as leis do Senhor. Por isso que o Senhor se cansou dos cananitas e o Senhor também cansar-se-á de aqueles que hoje, nesta sociedade, nesse mundo, aqueles que conformam na nova torre de Babel, o Senhor há de cansar e também os fará passar a fio de espada. Que esse fio de espada é a própria palavra de Deus, é a condenação que vem sobre eles por ter cometido e por cometer todo tipo de abominações contra o Senhor. O Senhor se mostrou a um povo, somente a um povo. E hoje se tem mostrado a você, através da palavra de Deus, através do poder do Espírito Santo, através de Cristo Jesus. Por isso, afaste-se da presença daqueles adivinhadores, daqueles espíritos malignos que te deixam ver somente o engano. O que diz a palavra aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O que é injustiça? O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. O único justo que há na criação inteira, no princípio dos tempos, no hoje, no presente, no futuro, é Cristo Jesus. Ele é o único justo. Todo aquele que comete injustiça, todo aquele que comete as barbaridades que estão fora da palavra de Deus, isso não entrará no reino dos céus. E outra coisa, será expulso dessa terra, porque os cananitas estavam na terra de Canaã, que passou a ser dos israelitas, e o Senhor os expulsou daquela terra. O Senhor também expulsará aqueles que estão cometendo abominações deste mundo. Não pense neles que herdará na terra. Eles não herdarão na terra. Eles serão expulsos desse mundo por ter cometido todo tipo de abominações contra o Senhor. Não reis, nem os devassos, que são os libertinos, nem os idólatras, todo aquilo que é idolatria, todo aquilo que não é adoração ao Senhor, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldicentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é que alguns têm sido, mas habéis sido lavados, mas habéis sido santificados, mas habéis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, que é o Espírito Santo, que é o próprio Cristo Jesus nas nossas vidas. Muitos, todos, digamos assim, fomos tirados do meio desse mundo de idolatria, de maldade, de perversidade, e hoje estamos na presença do Deus vivo. Temos sido separados por Deus. Hoje somos povo de Deus. Não somos mais aqueles povos que eram contrários a Deus, que eram abominação a Deus, que foram expulsos por Deus, que foram condenados por Deus. Não somos aquele povo que está na presença de Deus e que já estamos separados para a salvação. Esse é o povo de Deus. Esse é o cristão, é o Filho de Jesus Cristo, o nosso Senhor Deus. Seja bendito o nome do Senhor Deus para todo sempre. Amém.